e amigas, sejam bem-vindos ao canal Teologia Adventista. Que satisfação poder recebê-los mais uma vez para nós estudarmos a Bíblia. Nós estamos estudando a nossa Bíblia seguindo este guia de estudo aqui, o livro dos Salmos. Temos aprendido coisas fantásticas, magníficas com esse estudo ao longo das semanas. Nós estamos hoje na lição número 11, que tem por título O Anseio por Deus em Sião. Nós estamos avançando. Estamos progredindo, nós estamos aprendendo muitas coisas sobre Deus e quanto mais nós aprendemos sobre Deus, mais temos a oportunidade de o conhecer melhor, de o adorar melhor, porque à medida que eu e você entendemos como Deus enxerga as coisas, como Deus colocou os detalhes bíblicos, os pontos ligando, sendo encaixados como se fosse um quebra-cabeça, e nós vamos conectando esses pontos, encaixando as peças, e nós vamos compreendendo melhor a pessoa de Deus, tendo uma visão mais ampla do Senhor, nós vamos amando e assim nós vamos tendo o interesse de segui-lo melhor. Essa lição dessa semana é uma lição muito incrível, muito maravilhosa, porque ela fala de um tema que muitas das vezes nós não atentamos muito bem para ele, que é o anseio por Deus em Sião. E bem aqui na parte de sábado começa dizendo assim: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aqui o salmista está expressando o seu anseio, a sua vontade de estar na presença de Deus continuamente. E o local onde Deus habitava naqueles dias da Escritura em que o profeta escreve, que o salmista escreve, é em Jerusalém, no Monte Sião. E isso tem todo um significado importante para a época que eu e você vamos ver aqui. Eu vou fazer um suplemento arqueológico para que você entenda um pouco melhor. Olha só, os cantos de Sião são hinos alegres que engrandecem a beleza de Sião e a soberania do Senhor, que reina de seu santo monte. Qual era esse santo monte? Nós precisamos hoje aqui identificar aonde é o Monte Sião. Porque muitas vezes, quando eu lia a Bíblia antigamente, eu me confundia com Monte Sinai, Monte Sião, né? Monte Moriá, quantos montes que a Bíblia apresenta, né? Monte Horebe, e nós às vezes nos confundimos, nos perdemos em tantas histórias bíblicas e não entendemos a geografia bíblica que é apresentado aqui. E você e eu precisamos entender isso para termos uma visão mais completa do tema da lição dessa semana, tá bom? A lição dessa semana está apresentando para nós que Deus habitava em Sião e que em Sião era onde o povo ia para buscar a presença do Senhor, para fazer suas orações. Olhem comigo aí na tela. Eu estou com o meu computador aqui. Você tem aí na tela, nesse momento, uma imagem da geografia de Jerusalém. Essa primeira, você vê que tem muitos montes, nessa primeira imagem você vê que tem muitos montes. Daqui a pouco vamos ver alguns textos que mostram os salmos falando dos montes que estão ao redor de Jerusalém. Nessa primeira cidade que você vê aí, é apenas a cidade de Jebuseu, onde Davi conquista essa cidade e ele estabelece ali o seu forte. Ali era o seu local de habitação, quando ele começa o seu reinado. Esse é chamado de Monte Sião. Você tem aí outra imagem agora, onde você nota de um outro ângulo esta mesma imagem. Você tem à direita da imagem um vale, é o Vale de Cedron. À direita um monte, esse monte apareado com o Vale de Cedron é o Monte das Oliveiras, onde nós vemos esse ponto geográfico aparecendo na Bíblia muitas vezes. E você vê que nesse primeiro local está a cidade de Davi, que é a primeira cidade fortificada que ele estabeleceu depois que ele tomou dos jebuseus, ele construiu mais algumas coisas. Mas na próxima imagem você já vê que lá em cima no Monte Moriá, voltando para você novamente, aqui o Monte Moriá, a esplanada do templo, que depois na época de Salomão é feito o templo, como você vê agora, o templo. Essa outra imagem você já dos dias de Salomão, já você vê aí a cidade, tanto a cidade de Davi como a esplanada do templo. Nessa imagem aqui você consegue enxergar melhor o Vale de Cedron, com esse trilho aí no vale, à sua direita, e você tem ali o Monte das Oliveiras. Do outro lado, você tem então um local onde as pessoas faziam as suas plantações. Olhem para você ver, esse local cheio de quadradinhos, é que eles tinham cultivos de azeitonas, de uvas,
né, de mantimentos, então era uma região apropriada para a agricultura. Você vê ao lado esquerdo da imagem um pequeno riacho que logo embaixo chegava no tanque de Siloé. Quando você vê essa imagem, fica mais claro para você identificar as histórias bíblicas. Quando nós vamos um pouco mais adiante, agora você está vendo uma imagem de Jerusalém atualmente, essa parte onde está grifada com a risca pontilhada branca, era onde era a cidade de Davi, e mais acima, quando você tem aí onde hoje está o Domo da Rocha, ali era a esplanada do templo, onde era o Monte Moriá, onde Abraão levou seu filho para apresentar ao Senhor como sacrifício, não é mesmo? Mas naquele dia o filho escapou e o cordeiro morreu no lugar do filho. Aí você tem agora uma outra visão dessa mesma imagem, do outro ângulo, como se olhando a cidade de cima do Monte das Oliveiras, você tem aí a percepção, a visão da imagem de Jerusalém. Depois de um tempo, essa cidade ela foi expandida e você tem aí que eles colocam um muro ao redor do tanque de Siloé, mais casas são construídas ali onde existia antes a agricultura, outras aqui para você ter uma noção melhor da cidade. Quando você vê isso, fica mais claro para entender o que era o Monte Sião. O Monte Sião era o local onde estava estabelecida a cidade de Davi. Era o local onde estava estabelecido o templo de Deus, logo um pouco acima do Monte Moriá. A cidade como um todo era uma cidade que Deus escolheu. Quando você olha ali para 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, você vê na tela que diz assim: começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, lugar que Davi tinha designado a ilha de Ornã, o Jebuseu. Você percebe aí nesse texto que fica claro que Salomão ele está descrevendo aqui no capítulo 3 de 2 Crônicas que ele iria fazer o templo justamente onde Davi, seu pai, tinha comprado a ilha de Ornã. Ele cria ali o templo porque seria a habitação de Deus. Deus apareceu para o seu pai Davi naquele local e ele agora escolhe construir ali o templo do Senhor, o templo de Salomão, em cima do Monte Moriá, ou seja, que ficava ali no Monte Sião, que era a cidade de Davi. Quando avançamos um pouco mais na Bíblia, nós encontramos agora o texto de 2 Crônicas, capítulo 6, verso 1 e 2, que diz assim: então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, verso 32 que eu acabei de ler, verso 33 agora, ouve tu dos céus, tu lugar da habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair a guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviares, e orarem a ti, voltados para essa cidade, que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a tua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Vocês podem ver aí que eu grifei com algumas cores, né, para que você identifique. Ele edificou uma casa para Deus habitar ali no Monte Sião. E o propósito que Salomão tinha era que tanto o povo como estrangeiros, como aqueles que fossem para a guerra, olhassem para a cidade, olhassem para o templo e fizessem as suas orações, viessem de todos os locais da terra e pudessem ali orar, buscar ao Senhor, que Deus os ouvisse. Quando nós analisamos um pouco mais agora o versículo 36 em diante, nós vemos assim: quando pecaram contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos dos inimigos, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados caírem em si, se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perseverantemente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados os cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para essa cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer
deste lugar. Compreende que o texto deixa bem claro para nós que mesmo que esse povo viesse abandonar o Senhor, na oração aqui Salomão diz, olha Senhor, eu estou construindo esse templo, ele está pronto, nós queremos adorar o Senhor, nós não queremos que apenas nós possamos desfrutar desta bênção, queremos também que os estrangeiros, os peregrinos possam também cultuar ao Senhor aqui, quando eles estiverem longe, eles possam olhar para a cidade de Davi e possam fazer as suas orações. Quando eles estiverem na guerra, eles possam fazer as suas orações com o rosto voltado para a santa cidade, para o monte de Sião, porque aqui está o seu templo, aqui está a sua habitação, e o Senhor vai ouvir a oração e vai atender a prece. Ainda quando o povo pecar contra ti e abandonar os teus santos caminhos e se desviarem, e forem levados pelos inimigos, porque o Senhor os entregará na mão dos inimigos, que eles lá onde estiverem, quando eles se converterem, se arrependerem, notarem o mal que fizeram, que eles, Senhor, possam olhar para o lado da cidade e eles possam orar ao Senhor pedindo perdão, suplicando, possam cultuar ao Senhor em direção a essa cidade. A cidade deveria ser um local que unisse todos os povos da terra. A bênção do Senhor estaria ali em Sião. Quando você olha para a sua lição, aí diz assim, esses salmos, os salmos que vamos apresentar essa semana, frequentemente louvam os méritos da casa do Senhor e expressam amor pelo santuário, que também pode ser encontrado em outros salmos. No segundo parágrafo diz, o que faz de Sião a fonte de esperança e alegria? É uma pergunta e logo em seguida a resposta vem, Sião representa a presença viva de Deus entre o seu povo, porque Deus reina em Sião, de acordo com o Salmo 99, verso 1 e 2. E aqui muitas vezes menciona Sião paralelamente ou mesmo de forma intercambiável com Jerusalém e o santuário. Então a cidade de Davi era a cidade escolhida por Deus. Deus escolheu aquela cidade para habitar ali e ele quer que nós tenhamos o conhecimento disso. Ainda analisando aqui um ponto, é interessante nós lembrarmos da história de Daniel. Daniel tinha sido levado juntamente com seus amigos e outras pessoas de Judá, ali para as terras da Babilônia, porque Nabucodonosor tinha sitiado a cidade de Babilônia e levou cativos muitas pessoas para lá. Assim como Salomão tinha orado naquela sua oração alguns anos antes. E agora, olhem só o que diz aqui Daniel capítulo 6, o versículo 10 diz que Daniel, ele sai um decreto, onde as pessoas não poderiam orar a nenhum outro ser, a nenhum outro Deus, a não ser o rei que estava ali, que era o rei Dario. E no verso 10 de Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, aquele decreto de que se alguém orasse a algum outro ser, a um outro Deus que não fosse o rei, seria morto, ele entrou na sua casa e em cima no seu quarto, onde haviam as janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Olha que interessante. Quando eu analisei a ARA, que é a revista Almeida atualizada, nós entendemos que fala que onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém. Mas quando eu olhei várias outras traduções, inclusive a King James, diz assim, então quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e com as suas janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém, ele baixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Percebe que aquilo que é descrito ali em 2 Crônicas capítulo 6, na oração de Salomão, é algo que acontece depois com aquelas pessoas que estão distantes, que estão no exílio, como acontece agora com Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia e quando ele orava, ele abria a janela que estava virada para o lado onde estava a cidade de Jerusalém. E ali ele orava em direção a Jerusalém e Deus o ouvia. A Bíblia diz que no capítulo 10, no capítulo 9 de Daniel, ele ora e Deus então manda respostas das suas visões, dos seus sentimentos. Ele faz orações em favor do seu povo, em direção à cidade, e Deus então via depois a resposta. Que interessante, não é verdade? Já que nós fizemos esse suplemento, agora nós podemos ir para a parte de domingo e entender melhor o contexto da nossa lição. Olha só, no domingo aqui, 10 de março, um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro local. Um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias no Caribe, do que 1000 dias em Angra dos Reis, do que 1000 dias em qualquer outro lugar que você gostaria de estar, do que você acha um dos melhores lugares do mundo. Enfim, na presença de Deus é o melhor lugar para se estar, porque na presença de Deus nós encontramos paz,
nós encontramos alívio, nós encontramos força, nós encontramos consolo, nós encontramos o amor pleno, encontramos a paz em meio ao momento de guerra. Então perceba que o salmista tinha uma vontade de estar constantemente diante da presença do Senhor, e eles entendiam que Deus estava mais frequente sendo apresentado como em Israel. Leia Salmo 84, de 1 a 4. Por que o salmista anseia por habitar no santuário? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Os salmistas tinham um anseio completo de estar na presença de Deus, de o adorar, de o servir, porque ele sentia algo diferente. Ele sentia que o vazio do coração era preenchido. Ele sentia que trazia satisfação para a vida. Quando então lemos a pergunta, por que o salmista anseia por habitar no santuário? Podemos trazer a seguinte resposta: porque no santuário em Sião era o lugar de sua habitação, onde era perceptível a sua presença, havia evidências de que ele se manifestava ali, porque o Shekinah, a presença de Deus ali no santuário, aparecia sobre a arca da aliança, sobre o propiciatório, que era a tampa da arca da aliança. Então o salmista suspira e desfalece para fazer do santuário sua morada permanente, para que possa estar perto de Deus para sempre, a presença viva de Deus. Porque faz do santuário um lugar único. Ali os adoradores podem contemplar a beleza do Senhor. Ali eles tinham um relacionamento com Deus. É isso que a lição passa para nós aqui. A presença divina vive no santuário, dá aos adoradores um vislumbre do reino glorioso que ele um dia há de criar para nós. E na pergunta 2 diz, leia Salmo 84, agora do verso 5 ao 12. Quem mais pode ser abençoado pelo santuário? Vamos ler aqui. Bem-aventurado um homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos seus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. É melhor estar na presença de Deus, cantando hinos de louvores, ir à igreja, do que viver em caminhos de perversidade, em uma festa, em uma boate, em um bar, não é mesmo? Em salões de dança, em locais onde existem pessoas falando palavras vãs, conversas sem sentido, que não levam a lugar algum. Então você pode ver que do verso 11 diz assim, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ó Senhor dos exércitos, Feliz o homem que em ti confia. E quem mais então poderia ser abençoado pelo santuário? Eu disse, os estrangeiros, os cativos, os peregrinos, aqueles que servissem a Deus, que lhe obedecessem aonde quer que estivessem, poderiam sim vir para a cidade de Jerusalém e participar ali das festas, poderiam ir ali adorar, poderiam fazer suas orações, poderiam levar os seus sacrifícios, e Deus os aceitaria, Deus os ouviria. A própria lição traz a resposta aqui no parágrafo logo após a pergunta 2. As bênçãos de Deus são descritas radicando no santuário, concedidos primeiramente àqueles que servem ali, e depois aos peregrinos a caminho do santuário, e finalmente chegam até os confins da terra. Enquanto a força do viajante comum enfraquece sob o fardo da jornada cansativa, a força dos peregrinos ao santuário aumenta quanto mais se aproxima dali. Então nós vemos que o povo estava a caminho de Jerusalém, e quando ficavam cansados, mas como se aproximavam da cidade, era comum se eles começassem a sentir um cansaço extremo, porque já tinham andado uma grande caminhada, mas ao ver que se aproximavam do templo, as suas forças já eram regeneradas, eles ficaram felizes, animados, porque estavam chegando perto do templo para adorar a Deus. E logo imediatamente no fim aqui da nossa lição, leia Apocalipse 21, verso 3. Que esperança refletida no santuário terrestre nos é revelada nesse texto? Como mesmo agora podemos imaginar como será essa experiência? Deus ele irá morar conosco. Aqui em Apocalipse 21, versículo 1 até o 3, nos apresenta um momento em que a cidade santa de Deus, depois dos 1000 anos que nós passarmos no céu, ela vai descer do céu para a terra e nós estaremos dentro dessa cidade junto com Jesus, junto com os salvos, junto com os anjos. Poderemos habitar agora na santa cidade de Deus e Deus vai morar conosco. Presta atenção na primeira visão que Ellen White teve, que está descrito no livro Os Primeiros Escritos, ali na página 18 e página 19, eu vou ler com você. Diz assim: vi outro campo repleto de todas as espécies de flores, e quando as apanhei, exclamei, elas nunca murcharão. Nós precisamos fazer aqui um contexto
previamente, antes de continuar a leitura, porque é dito para nós no contexto anterior a esse parágrafo que a cidade santa ela desce do céu para a terra. Depois que a cidade santa desce para a terra, olhem só o que irá acontecer. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores, e quando as apanhei, exclamei, elas nunca murcharão. Em seguida vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexo de prata e ouro, quando magnificamente se agitava para a glória do Rei Jesus. Entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais. O leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita harmonia. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. Dali entramos num bosque, não como os escuros bosques que aqui temos, ou seja, aqui na terra. Não absolutamente, mas claro por toda parte glorioso. Os ramos das árvores agitavam-se de um lado para o outro e todos exclamamos, moraremos com segurança na solidão e dormiremos nos bosques. Atravessamos os bosques, pois estávamos caminho do Monte Sião. Lembra que ao vermos a imagem ali da cidade de Davi, onde tinha a esplanada do templo, você vê aí na tela agora, né? Tem o Vale de Cedron e à sua direita você tem o Monte das Oliveiras. É como se a cidade santa agora, Ellen White vê que ela desce sobre o Monte das Oliveiras e agora eles atravessam um vale, um bosque, e à sua frente está o Monte Sião. Ellen White ela está tendo uma visão onde a cidade santa desce para a terra e eles agora atravessam aquela geografia e elas estão indo a caminho do Monte Sião. Percebam para vocês verem esse texto de Zacarias, capítulo 14, 4, que diz assim, naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Esse texto deixa claro para nós que a cidade santa, quando descer do céu depois dos 1000 anos, depois do juízo como probatório no reino dos céus por 1000 anos, a cidade santa desce para a terra e ela para em cima do Monte das Oliveiras, que vira uma grande planície. Então Ellen White diz que ela sai dessa cidade, no Monte das Oliveiras, e atravessa o Vale de Cedron, e estão indo a caminho do Monte Sião. Você tem na tela o texto que lemos agora há pouco. Atravessamos os bosques, pois estávamos a caminho do Monte Sião. Vamos continuar a leitura na página 18 ainda e depois 19. No trajeto encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda de suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando saudamos, perguntei a Jesus, quem eram eles? Disse que eram mártires que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo. Perceba aqui que ela vê o Monte Sião. E em cima do Monte Sião tem um templo. Não será o templo de Salomão, mas é uma réplica ou um exemplo para nós do santuário que existia antes na terra, né? Ali é um templo cujo redor havia 7 outras montanhas sobre os quais cresciam rosas e lírios. Lembra que ao ver a ilustração você vê vários montes ao redor? Muito bem. Vi as crianças subirem, ou se o preferiam, fazer uso de suas pequenas asas e voar acima das montanhas. Imagina essas crianças com asas voando sobre as montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Para embelezar o lugar, havia em redor do templo todas as espécies de árvores, o bucho, o pinheiro, o cipestre, a oliveira, a murta, a romanceira e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros, embelezavam aquele local. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse, somente os 144.000 entram nesse lugar. E nós exclamamos, aleluia! Querido, você pode contemplar essa história completa nesse livro aqui, o livro Peneiros Escritos. Daí eu tirei da página 18 e 19 a reflexão que eu coloquei na tela para você. Se você quer aprofundar-se mais nesse assunto e contemplar a primeira visão de Ellen White, vá nesse livro e você vai contemplar a primeira visão de Ellen White e você vai poder fazer conexão com esses textos que lemos aqui, de Zacarias 14, também os textos que a lição está falando, em que em Sião era a habitação de Deus, em Daniel, ao olhar para Sião e fazer sua oração a Deus que está no santuário, ali no Monte Moriá. Voltando aqui para a nossa parte agora
de segunda-feira, ore pela paz de Jerusalém. Quando lemos Salmo 122, de 1 ao 5, quais eram os sentimentos dos adoradores ao chegarem a Jerusalém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos e as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao seu nome, ou nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Você precisa entender que, de acordo com Deuteronômio capítulo 16, verso 16, o povo ele ia à cidade 3 vezes ao ano para as festas, para as festividades religiosas que existiam ali em Jerusalém. E eles iam com alegria. O texto diz que eles vão e rendem graças ao Senhor, vão agradecer ao Senhor, se alegram por poder estar na presença de Deus, se alegram por saber quantas histórias esse Deus os tinha, em quantos momentos Deus tinha providenciado recurso para eles, tinha os livrado, tinha os protegido, tinha os animado, e estar ali era uma emoção muito grande, era algo fantástico poder saber que Deus se fazia presente àquele povo era vitorioso porque Deus estava com eles. E aí a pergunta continua então, quais os sentimentos que os adoradores tinham? De alegria, de gratidão, né? O que esperavam encontrar ali? Eles esperavam encontrar emoção, esperavam encontrar justiça, recordações boas das histórias do povo vinham à sua mente, e eles ali adoravam e glorificavam a Deus e sabia que aquele Deus que tinha guiado o povo no passado, guiaria eles também no presente e no futuro. É o que eu respondi aqui na minha pergunta número 3. Salmo 22 expressa a emoção dos peregrinos ao chegar a Jerusalém. Com alegria, os fiéis se juntavam 3 vezes durante o ano para comemorar a bondade de Deus, com eles no passado e no presente. Já apresentei para vocês aqui, né? O testemunho de Israel refere-se ao santuário chamado de o tabernáculo do testemunho. Por que era o tabernáculo do testemunho? Porque os 10 mandamentos é chamado também de testemunhos. E eles foram colocados então dentro da Arca da Aliança, que estava no lugar santíssimo do templo que ficava ali no Monte Sião. O interessante é que essa lição me fez lembrar que Jesus, quando estava com 12 anos de idade, ele participou de uma dessas festas, né? Onde eles saíam das suas terras, de Nazaré, e ele ia com seu pai e com sua mãe e os demais pessoas que estavam peregrinando para a festa ali. E você se lembra, não é mesmo, que está registrado lá em Lucas capítulo 2, de que Jesus ele fica perdido no templo, seus pais não o encontram, e depois apenas de 3 dias o encontram ali no templo ensinando a palavra de Deus para aqueles rabinos, para aqueles sacerdotes, para aqueles homens mestres da lei. Em Salmo 122, no verso 6 ao 9, qual é a principal oração do povo de Deus? Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentre os teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Eles oram por paz, oram que possa haver o bem, que possa haver um relacionamento bom entre eles, que haja ali um sentimento agradável, de pacificação entre eles. Eles oravam pela paz e contribuíam para que esta paz pudesse acontecer, porque vivendo em harmonia, todo o país, todo o estado, todo o local, toda aquela cidade estariam também em paz. Oravam por paz, porque paz era sinônimo de pacifismo, né? Entre o povo de Deus e entre o povo e seus amigos, entre o povo e Deus, entre o povo e os seus irmãos ali do povo. O Salmo nos ensina que a oração pelo bem-estar da comunidade de fé deve ser o assunto principal da oração dos filhos de Deus, pois somente o povo forte e unido pode proclamar as boas novas da paz e salvação de Deus ao mundo. O povo eles não oram apenas por si mesmos, mas eles oram de forma coletiva pela nação. Eu aproveito aqui para fazer uma pergunta para você. Você tem orado pela sua nação, orado pela sua igreja, pela sua comunidade, pela sociedade que nós estamos vivendo? Ou você apenas tem entrado em debates políticos por aí, né, comentando em vídeos políticos? Ou você tem orado pela nação? Ore pela nação. Ore pelas pessoas que estão no poder, não é mesmo? Ore pela paz do mundo. A Bíblia diz que esse mundo não terá paz como um todo de forma coletiva, mas haverá paz para aqueles que são filhos de Deus. Aqui eles entendiam que se existisse paz em Jerusalém, eles teriam paz plena. Vamos avançar, meus amigos. Vamos para a parte de terça-feira. Sião, lar de todas as nações. Leia Salmo 87, verso 1 e 2. O que faz de Sião um lugar tão estimado? Esse salmo é um dos salmos, eu gosto muito desse salmo, porque ele apresenta para nós um princípio muito interessante que você vai ver aqui comigo. Quando nós vemos o verso 1 e 2, diz assim: fundada por ele sobre os montes santos,
O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Então Deus, Ele ama Sião, Ele ama Jerusalém, Ele escolheu esse povo. Não porque eles eram os mais numerosos, os mais bonitos ou os mais especiais. Já falamos disso aqui, né? Deuteronômio 7, verso 7, Deuteronômio 14, verso 2. Deus escolheu para se revelar às outras nações por meio daquele povo. Não que existisse algum mérito no povo judeu, mas Ele amou esse povo e resolveu se revelar através deste povo. E quando nós avançamos aqui, a nossa lição fala assim: Salmo 87 é um hino que celebra Sião como uma cidade especialmente escolhida e amada por Deus. O fundamento do templo de Deus está no Monte Sião. No fim dos tempos, Sião se elevará acima de todos os montes, indicando a supremacia do Senhor sobre o mundo. Lembra que nós lemos a visão de Ellen White? Num momento, todos nós habitaremos em Sião. Depois que Jesus voltar, depois que Ele levar para o céu, depois que a cidade santa descer para a terra, essa terra será renovada e todos nós moraremos aqui. O camelo, o boi, o lobo, o tigre, os leões, todos os seres que são selvagens hoje em dia aqui na terra não serão selvagens no novo céu e na nova terra. Serão seres dóceis, eles vão nos acompanhar. Não haverá mais o medo, né? Ali em Gênesis, se não me engano, o capítulo 9, nos mostra ali que quando Noé sai da arca, Deus coloca ali o medo dos animais para com o ser humano, para que o ser humano não levasse à extinção todos os animais agora passariam a ter um medo do ser humano e seria um arisco, né? Mas no céu não haverá isso. Você pode depois conferir lá, se não me engano, Gênesis 9, para que você veja essa situação. Leia agora, Salmo 87 refere-se a Sião como montes para destacar sua majestade. Deus ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. A expressão da superioridade de Sião sobre todos os outros lugares de Israel, que foram locais especiais de reunião do povo de Deus no passado, como Siló e Betel. Né? Em Betel e em Siló foram lugares de adoração a Deus, mas ele diz que ele ama Sião. Hoje nós não temos aqui no Brasil, onde nós vivemos, a oportunidade de irmos a Sião e adorarmos a Deus ali. E como fica isso, pastor Anderson? Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Jesus, quando ele estava conversando com a mulher samaritana ali em João capítulo 4, a mulher samaritana tem uma dúvida e pergunta assim: Senhor, onde devemos adorar? Lá em Jerusalém, onde os judeus adoram, ou aqui no Monte Gerizim, onde nós os samaritanos adoramos? E aí Jesus explica ali para ela e diz que haveria um dia em que nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, ou seja, aonde quer que fosse que existisse adoradores verdadeiros, ali o Senhor seria adorado. Né? Ele diz: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Depois você confira também em João capítulo 4. Leia Salmo 87, verso 3 ao 7. Coisas gloriosas se diz de Sião ali. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis aí a Filistia e Tiro com Etiópia lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Preste atenção que texto profundo que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que Deus, quando ele registra os povos no seu livro de registro no céu, ele anota que alguns povos tiveram o privilégio e a oportunidade de morar em Sião, morar em Jerusalém. Ora, se você nascesse em Jerusalém, você estaria participando de todos os rituais, de todos os costumes, você seria ensinado desde novo a cultuar a Deus pela manhã, pela tarde, a fazer as constantes orações 3 vezes ao dia. Você estaria constantemente diante da Torá, onde seria lido, você seria também motivado ou motivada a estudar a Torá e decorar a Torá por inteiro, né? Tinha o Bar Mitzvah, onde as pessoas liam e decoravam os textos da Torá, né, até uma certa idade. E eles dizem que, aqui diz que ao registrar então os povos, ele registra que esse povo teve mais privilégio, teve mais oportunidade, conheceu mais a Deus. Agora, quando ele vai registrar aquelas pessoas que moram na Filistia, em Tiro, na Etiópia, como Raabe, o povo que mora na Babilônia, será registrado: lá nasceram. Agora o povo de Deus nasceu aqui em Sião, isso será anotado. Todos os cantores saltando de júbilo entoarão: todas as minhas fontes são de ti. Então, que coisa gloriosa de Sião se diz ali? As nações nascem de Sião e todas as nações são abençoadas por meio de Sião. Quando eu li esse texto, eu falei assim: nossa, isso aqui é fantástico. Isso aqui mostra para nós que cada um de nós seremos julgados de acordo com aquilo que nós conhecemos. Se você cresceu na igreja, esteve em contato direto com a Bíblia Sagrada, com o Espírito de Profecia e não tem lido, Deus vai cobrar de você isso. Agora, aquela pessoa que conheceu o Evangelho nos últimos minutos
né, do segundo tempo, mas que aceitou verdadeiramente a Deus, como temos o relato do ladrão na cruz, essas pessoas serão julgadas de uma forma, e aquelas que foram desde a infância conhecedoras das Sagradas Escrituras, que tinham culto, né, ou que tinham conhecimento que deveria fazer o culto e não fez, eles serão julgados de acordo com isso. A Bíblia deixa claro isso em Mateus 10, verso 15, em Lucas 12, Lucas 12, 47 e 48, quando diz que aquele que recebeu mais conhecimento, mas não fez aquilo que deveria fazer pelo conhecimento que recebeu, ele receberá mais açoites. Aquele que não sabia, mas fez o mal mesmo assim, receberá menos açoite. Esse texto, eu vou deixar na tela para você aí, você confira esse texto. Ele diz para nós que nós somos julgados, cada um será julgado pelaquilo que conhece ou pelo lugar que nasceu. Se você tem o privilégio hoje de estar na igreja adventista, o sétimo dia, se você tem o privilégio de ter a lição da escola sabatina, para todo trimestre estudarmos um tema, né? Como estamos estudando todos esses 3 meses o livro de Salmos, no trimestre que vem vamos estudar vamos estudar, na verdade, sobre o tema do grande conflito. Estudamos anteriormente temas sobre a missão, temas sobre livros especiais. Você e eu temos um grande privilégio. E acompanhado com o privilégio vem a responsabilidade. E Deus quer nos chamar, não porque nós somos melhores. Ele quer nos dar a oportunidade de conhecermos todas essas coisas, para que possamos contribuir com a obra de Deus. Quanto mais conhecemos de Deus, mais estamos protegidos contra as ciladas do maligno, mais temos a oportunidade de viver em paz em meio a esse mundo de guerra. Olhem só, vamos aqui para a parte de quarta-feira, segurança e paz de Sião. Como o mundo é poeticamente retratado no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes tremeçam, há um rio cujas correntes alegram na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E fica claro então para nós aqui que o mundo poeticamente retratado com a imagem de águas perturbadas, muitas vezes retrata as nações rebeldes, os vários inimigos, os vários problemas que os ímpios causam ao mundo, não é mesmo? O mundo está em um caos, em violência, terremotos, coisas que são consequências do pecado que acontece aqui, como dizem Romanos, né? A natureza geme por causa das abominações que se faz no mundo, por causa do pecado do mundo. A própria Terra ela está sofrendo o ecossistema, o aquecimento global, a falta de água potável, as geleiras que estão derretendo, enfim, todas essas questões de poluições, questões climáticas, tudo tem um início, o pecado e o ser humano que está destruindo o mundo, né? Evidentemente o mundo não conhece a Deus, pois o Senhor está no meio do seu povo, onde ele habita a paz. Onde ele habita a paz. No entanto, embora o mundo o rejeite, Deus não abandona o mundo. O Senhor, que é refúgio perfeito, é a fonte da paz, da segurança duradoura de Sião. Deus pode dar ao seu filho paz e segurança em meio à tempestade. Essa seria a resposta da pergunta número 7, né? Poeticamente retrata perturbação, violência, né, ao redor do mundo. E aí a pergunta 8, como Deus responde à violência e destruição do mundo? O restante do capítulo descreve. Vamos ler agora o verso 8 em diante. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é nosso refúgio presente na tribulação. Então, como Deus responde à violência e destruição do mundo, Ele destrói o mal, Ele acaba com tudo aquilo que é empecilho para mim e para você, tudo aquilo que é embaraço, Ele vai remover. Um dia Ele vai destruir tudo isso aqui, tudo que é mal, tudo que é injusto, tudo que é ímpio, todas as consequências que esse mundo tem por causa do pecado será destruído. E Ele diz que Ele vai renovar a nossa terra. Nós podemos ver isso no Salmo 46, do verso 6 ao 11. Deus responde com tamanho desagrado que sua palavra que criou a terra agora faz com que ela se dissolva. No entanto, a dissolução não termina em destruição, mas em renovação. Vamos para a parte de quinta-feira.
inabalável como o Monte Sião. A pergunta 9 fala assim: como os que confiam em Deus são retratados no Salmo 125, verso 1 e 2? 125, 1, 2 diz: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, firmes para sempre. Verso 2: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Lembra que eu falei que leríamos Salmos onde diz que há uma segurança ao redor dos montes, né? Os montes ao redor de Sião. Assim como os montes estão ao redor de Sião, assim Deus está ao redor do povo. Eu me lembro que eu fui criado em uma cidade pequena do interior, ali na zona da mata de Minas Gerais. Uma pequena cidade de 5 mil habitantes dentro de um vale, onde existem montanhas ao redor. Eu me lembro que morar ali, até os 20 anos mais ou menos de idade, era algo assim, eu sentia-me protegido por aquelas montanhas. Imagina o povo de Israel se sentindo protegido pelas montanhas que tem ao redor, não é mesmo? E assim são inabaláveis como o Monte Sião, porque Deus está com eles, porque Deus estava em Sião. A força do povo era Deus, e assim, porque Deus estava em Sião, aquela cidade era poderosa. Porque Deus habitava no santuário, Deus concedia, dava resposta às orações daquele povo, os protegia na guerra, os direcionava, os iluminava, os mantinha, né, os supria as suas necessidades básicas. Então os que confiam no Senhor são comparados ao Monte Sião, um símbolo de firmeza e de força. Tá certo? Como os justos são tentados e qual é a lição para nós? Salmo 125, verso 3 ao 5 diz: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Olhem só que interessante. Como os justos são tentados? São tentados a olhar a vida dos ímpios e conviver com os ímpios e serem corrompidos pela perversidade e iniquidade dos ímpios, dos maus. Qual é a lição para nós? Nós precisamos vigiar, estar atentos. Aqui diz que nós precisamos, em vez de permanecer com os ímpios, permanecer com o Senhor, não é mesmo? Os fiéis podem ser desencorajados pelo sucesso dos ímpios e talvez tentados a fugir de seus caminhos. Olhem só que texto incrível que está aqui. De caminho a Cristo, o último parágrafo na nossa lição na parte de quinta-feira, que diz: a entrada do pecado no mundo, a encarnação de Cristo, a regeneração, a ressurreição e muitos outros assuntos apresentados na Bíblia são mistérios por demais profundos para a mente humana explicar ou mesmo entender plenamente. Não temos, porém, razões para duvidar da palavra de Deus pelo fato de não entendermos os mistérios de sua providência. Talvez você não confie totalmente em Deus porque você não consegue entender todos os detalhes da Bíblia, mas esse texto está dizendo que nós não temos razões para não confiarmos em Deus porque não entendemos tudo. Por toda parte há maravilhas que estão além da nossa compreensão. Há dificuldades que está na debilidade e na pequenez da mente humana. Deus nos deu nas Escrituras prova suficiente do seu caráter divino e não devemos duvidar da sua palavra pelo fato de não podermos compreender todos os mistérios de sua providência. Por mais que você não compreendamos muitas coisas, Deus estabeleceu uma morada para mim e para você em Sião. Você e eu poderemos morar nessa habitação. Como será magnífico poder chegar no reino de Deus, poder ali abraçar o Mestre Jesus. Com certeza haverá uma fila enorme de pessoas para abraçar o Mestre Jesus. Mas esses dias eu fiquei pensando como seria bom estar ali. Não importa, não terá percepção de tempo, não haverá pressa. E eu, com a minha família, poderemos aguardar. E enfim chegará o meu momento de abraçar o Mestre. E eu direi: Senhor Jesus, aqui está minha família, aqui está minha esposa, meu filho. Aqui, Senhor, estamos nós. E Deus vai dizer, Jesus vai dizer: meu filho, eu os conheço muito bem. Eu sei das suas lutas que você passou na terra. Eu sei do trabalho que você desempenhou por mim. Eu te amo, eu dei a minha vida na cruz do Calvário por você. E eu estou profundamente feliz e alegre porque você está comigo. Imagina só ouvir de Jesus essas palavras. Poder escutar de Jesus que Ele estava ansioso por nos receber, por me receber, por receber minha família, por receber você e receber sua família. Que momento incrível será para nós podermos desfrutar de horas sem fim conversando com o Mestre, com o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas. Quando você poderá agora também conversar com aqueles grandes profetas,
homens de Deus. Você encontrará com os entes queridos que você um dia foi separado deles por causa da morte. Você poderá encontrar ali novamente o seu pai, a sua mãe, o seu avô, quem sabe, aquela criança que você perdeu. O anjo entregará ela no seu colo. Que coisa magnífica você poder desfrutar de toda essa bênção. Não haverá mais dor, não agonia, não haverá sofrimento, não haverá separação, não haverá distância. Nós poderemos ali contemplar coisas magníficas. E então a lição de sexta-feira traz para nós que ali nós iremos cantar os cânticos de Sião, que expressa a determinação de manter viva a esperança no reino de Deus na nova terra. Ali mentes imortais contemplarão com prazer que jamais acabará as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime. Não haverá nenhum adversário cruel, enganador, para nos tentar a esquecer de Deus. Todas as habilidades se desenvolverão, todas as capacidades serão ampliadas, todas as ambições serão satisfeitas e alcançadas. E surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos para aguçar as aptidões físicas, mentais e espirituais. Imagine você poder desfrutar do reino de Deus. Depois de 1000 anos, ao contemplar aquele lugar lindo, você descer na cidade. Que emoção! Que coisa magnífica! A cidade santa, linda, magnífica, descendo para a terra. Parar sobre o Monte das Oliveiras e nós contemplarmos ali a terra renovada depois da destruição dos ímpios, podermos ir em direção ali ao monte que está em Sião. E ali não poderão entrar todos, como lemos no texto de Ellen White, de Primeiros Escritos, na página 19. Ali haverá um santuário que entrarão 144.000. O povo que permaneceu fiel, o povo que não se corrompeu com os pecados desse mundo, que buscaram a presença de Deus, mesmo que pecaram, que tiveram suas dificuldades, eles lutaram contra o pecado, eles habilitaram a sua mente regenerada para viver de acordo com os princípios de Deus. Ali nós contemplaremos aquele grande templo de Deus, aquele local bonito, magnífico. Os filhos de Deus, as crianças com as suas asas irão voar de um lado para o outro. Que coisa incrível, que coisa magnífica. Amigo e amiga, você não gostaria de morar nesse lugar? De ter o privilégio e a oportunidade de habitar para sempre com o Senhor? O que na sua vida hoje tem impedido você de olhar para o reino dos céus com o desejo pleno de querer morar ali? De querer ver a face do Senhor Jesus Salvador? Por acaso, o que está impedindo você de sonhar e de lutar para morar nesse local tem sido as mazelas dessa mundo? Como diz um amigo, será que nós vamos viver de acordo com as benesses dessa terra palaciana e vamos esquecer do verdadeiro reino, da verdadeira herança que Deus tem preparado para mim e para você? Não permita que nada possa afastar você de Deus, para que um dia você possa viver aquilo que está em Apocalipse 14, verso 1, onde diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Você tem Jesus escrito na sua mente, no seu coração. O nome do Pai, Deus o Pai, está constantemente em ti. Você tem permitido o Espírito Santo colocar em seu coração a vontade plena de o servir, que você possa abandonar todo o pecado que te rodeia, que te faz a mente ficar anuviada para não perceber essas questões. O inimigo está irado, querendo destruir você e a mim, para que nós possamos ser vencedores em Cristo Jesus, que nós possamos ter a força que vem de Deus, ler a sua palavra, orar constantemente e contemplarmos o dia de Jesus e nós possamos estar ali preparados. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos no estudo da semana que vem.